A gravar. Então a gente vai agora ver aí a produção 3, tá? Isso, quem faz o técnico que a gente chama de regular, que é todo dia, né? Seja à noite, seja de manhã, eles têm uma matéria no terceiro módulo, que é o último módulo, sobre essa parte de produção, que é uma matéria até que são 5 aulas que a gente coloca, que seriam ou 2 dias na semana ou uma noite inteira, tá? Que é muito conteúdo que tem e por isso que eles colocaram 3 agendas aí para abordar isso. Deixa eu ver. Foi. Vocês já perceberam aí que nas empresas elas fazem um processo de transporte, porque a gente já viu isso nas outras duas anteriores aí. Agora, vocês já pararam para pensar, igual eu falei o exemplo lá da indústria, se cada item ficasse num lugar diferente, ou cada ferramenta que eles precisassem para trabalhar, alguém já trabalhou num lugar assim? Cada coisa ficava num lugar. E aí você não achava porque o, a pessoa do turno anterior colocou num lugar diferente, você, quando terminou, colocou em outro lugar e ninguém nunca achava nada. Sim, não, ninguém colocou aqui. Nunca trabalharam assim? Tipo, você vai procurar até em casa mesmo. Você vai procurar lá, vamos supor, você precisa de uma tesoura. E a tesoura fica sempre em determinado lugar. Aí você vai procurar, a tesoura não tá. E aí você perde um tempo procurando cadê a tesoura que não tá aqui onde ela ficava. Ninguém falou aqui, então nunca aconteceu isso com vocês, né? Em casa lá, às vezes acontece. Vou procurar e falar, meu, cadê? Aí quando vai ver, tá em outro lugar. É, Até às vezes a gente tinha problema com alguns processos, orçamentos que tinha com o cliente, e aí às vezes alguém pegava para ler, tirava de onde ficavam os processos, colocava numa gaveta, no armário, e ninguém achava. Isso daí gerava uma perda de tempo muito grande, porque pensa assim, você está acostumado com aquele determinado item ficar ali naquele lugar. Ninguém achava nada. E aí cadê, né? Tipo, ele perdia esse tempo que podia estar adiantando o trabalho. É, é que na verdade pode ser até bagunça também, ô Maria, conta, mas se você já tem um padrão de organização e tirar, então numa fábrica a gente tem que manter esse padrão para você poder já deixar tudo certinho para facilitar até e agilizar o trabalho. Existe um termo, tá? Não sei se já estudaram isso, que são os 5 S's ou os 5 sensos, que ele fala de você deixar organizadas as coisas, cada uma no seu lugar, conforme a necessidade de uso, né? E ele travou, mas ele vai passar, passou. E aí, imagina isso se a gente colocar numa montadora de carro. A loucura que ia ficar para eles poderem, quando a gente pensa em agilidade, em produção em massa, aí, produção em lote, é, ia ficar complicado. Até aqui fala, né? Se os responsáveis pela matéria-prima esquecessem de pedir e a produção, né? A produção ia acabar parando e aí você ia ter um gargalo muito grande. Quando a gente fala gargalo, é um entrave, ia ficar travado aí. Isso é uma situação que é comum em empresa que não tem aí a aplicação da administração, em empresa que não tem é, um processo organizado, tá? Porque se a gente pensa dentro de um processo de administração, a necessidade de você aplicar aquelas funções que eu tinha comentado com vocês, de planejar, organizar, dirigir, controlar, você acaba encontrando problemas maiores por conta disso. Tranquilo? E aí, né, como vocês têm aí um trabalhinho para fazer, eu abri aqui um fórum, eu vou até colar aí o fórum para vocês poderem ver. Vocês vão ter que ler um texto que está na página 179 e na página 180, é, que fala aí da história do senhor Célio, tá? Ó, ele é o proprietário aí de uma organização ou de uma desorganização e que não vem dando certo. E aí a proposta é que vocês consigam colocar aí o que você mudaria na organização física da empresa dele para melhorar a produção.
Quem não tem a apostila fácil aí, eu vou colocar o link da apostila aqui, ó. E aí você acessa de forma remota. Porque eu acho que nem eu tenho a apostila baixada aqui no computador, que geralmente eu uso esse link, tá? Ó, colei aí. Tranquilo? É para fazer agora, antes que perguntem. Acho que 15, 20 minutos dá para fazer. Fazer no fichário, professor? Não, no fórum. Ah, Ó, eu falei agora aqui, ó, que é o fórum. O fórum. Eu vou colocar um aviso, eu marco um arroba em todo mundo aí, porque como a Ana sempre manda pro pessoal as atividades que tem pendente, eu vou mandar. Espera só eu acessar a agenda 11 aqui, porque eu tô na reunião com vocês, eu preciso voltar. Pronto. Agenda 11. Pronto, foi o aviso aí. Tá disponível lá, pode ir lá fazer, que aí eu espero aqui. Gente, eu colei o texto aí para vocês, que eu esqueci que dava para eu fazer isso. professor, Oi, tá muito então chiadeira. eu tenho que responder o que eu faria para organizar, é isso? Sim, Maria, o que você faria aí? O que você É, mudaria na organização aí a bagunça dele toda da lá na firma empresa, dele. para melhorar a produção e a operação? Ok.
Mais 3 minutos, turma, beleza? Pra gente poder continuar. O Vitor tentou fazer lá a atividade, é porque eu preciso explicar o negócio do layout. Então ainda não entrou nessa parte aí da aula. E hoje vocês vão fazer também o layout. Bom, viram um aviso aí que eu mandei, né? Nem todos fizeram e a atividade ela tem prazo, ela vai expirar, tá bom? Eu já tô finalizando para depois vocês não acharem que eu Já fiz lá. bloqueei a atividade, que automaticamente ela abre e fecha, porque ela tem coisa, ela tem cronograma de prazo, tá bom? Podemos seguir então? Eu vi que muita gente já falou pode ir, outros estão tímidos, com vergonha, mas aí a gente avança aqui. E aí a gente vai ver aqui alguma parte teórica, e aí depois a gente tem uma tarefa do blog para fazer, e aí vai parar para o intervalo também. Tá bom? Bora, gente, pra gente prosseguir. Ô, Maurício, tá escrito aí, ó, peraí. Ah, não tá escrito aí, não. Espera só um pouco, eu te falo. É... Ela fecha quarta-feira. Quarta-feira. Beleza? Quarta-feira é dia 11/11. Então, vamos lá. Só eu confirmar se eu coloquei certo, né? É isso, 11/11, tá bom?
Gostaram aí, viram o texto? Eu esqueci que dava para eu copiar o texto e colar lá direto do negócio da apostila. Mas aí eu coloquei aí para vocês, para poder ver. E coloquei a primeira postagem que está no fórum, é minha, se vocês forem olhar. Porque foi uma postagem que eu fiz para poder deixar esse texto lá registrado para vocês, tá bom? Então a gente vai continuar, onde eu vou entrar aqui em alguns conceitos um pouco mais avançados aí da administração da produção, e aí a gente vai chegar no layout. Alguém já ouviu falar de layout? De arranjo físico? É um nome muito louco para vocês? É uma coisa muito fora ou não? Não ouvi falar. Já, o Maurício colocou aqui a Giovana, a Beatriz, a Laura, já ouviram falar. O layout, ele faz parte da produção, tá? Quem nunca ouviu falar, vocês vão entender. E quem já viu, vocês vão perceber que o layout, ele realmente aí, ele tá ligado aí à produção, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver agora, o Vitor, mas não tem outro layout. Layout é o layout mesmo. É a mesma coisa, só que é aplicada à produção, tá? Ó, imagina aí, né, agora que vocês conhecem a história aí do Sr. Célio, é, se ele contratasse, imagina que você tenha conhecido o Sr. Célio e que ele tenha resolvido contratar os seus serviços para melhorar a produção e operação aí lá da selaria Papucaia, né? E aí, que local que você recomendaria? Como que você faria aí para arrumar as máquinas, os operários, no espaço aí, de modo que a produção tivesse uma melhora, de modo que a organização da produção tivesse aí um bom desempenho? Outra coisa, travou de novo? Não. Como controlar aí a produção? Como é que você faria? São algumas questões que elas envolvem a administração da produção e operações, tá? Só que é, tudo isso, quando uma empresa ela vai definir ou uma fábrica vai definir, ela passa aí por perguntas que vão desde onde está o meu fornecedor até assim, depois que eu fizer todo o processo produtivo, quem vai escoar a minha produção? Quem vai levar a minha produção? Tá? Quando eu falo quem vai levar a produção, para quem que eu vou vender, né? Tipo, eu tenho uma fábrica, vai lá em Santana de Parnaíba, é perto ali de São Paulo, de Alphaville. Beleza, mas quem é o meu consumidor? Em frente à ETEC lá tem uma fábrica de bolacha, de biscoito recheado. E eu lembro que em 2012, lá, quando eu fui para lá, gente, aquele cheiro maravilhoso da bolacha sendo feita. E aí, por que que eles escolheram ali? Quem não conhece a região, tá? A região ali próxima a Alphaville tem as principais rodovias que saem para dentro de São Paulo, que saem para outros estados. E aí é muito bacana que eles posicionaram a fábrica num lugar onde, após a produção, eles conseguem mandar para muita gente. Então, essas perguntas, que são perguntas que sempre estão presentes na produção, elas acabam sendo respondidas aí com vocês usando esses conceitos aí de APO, tá? Que é a administração da produção e operações. O Maurício colocou sobre o layout, que é isso mesmo, Maurício, a disposição física, tá? Aí ele colocou aqui do upgrade. Nem sempre precisa fazer um upgrade no layout. Às vezes a forma que você vai organizar de repente mudar as máquinas de lugar, virar, organizar aí. Lembra aquela produção IU que vocês tinham visto? E aí, como é que você vai organizar a fábrica? Às vezes o layout ou o modelo que você está adotando é o que faz a diferença.
É igual eu tinha dado o exemplo aí antes do McDonald's, que ele faz isso, tá? Não sei se vocês já foram no Pátio Poranga, lá em Santos, no Gonzaga, mas no Pátio Poranga, quando for lá, observa o BK. Eles estão numa loja que é pequena, porque o Pátio Poranga ele é pequeno. Porém, eles colocaram, ao invés de ser em U, porque não caberia a produção, ela é um I. Tipo, é uma coisa reta que ficam dos dois lados as pessoas fazendo as coisas que tem para fazer. Os lanches, montando, batata, tal. Então, quando a gente pensa nessas perguntas, a gente tem que analisar aí todo o cenário, porque dá para melhorar aquilo que já existe hoje? Essa, hoje em dia, eu acho que é a grande pergunta aí para as empresas, até por questão de recurso. Oi, Maria. Não, desculpa, professor, é que eu vi sim aqui pela palavra, aquela pronúncia da palavra que eu não entendi, mas eu vi sim no vídeo, o rapaz falando lá no vídeo, falando sobre, como é que fala essa palavra? Layout? Sim, eu vi no vídeo ele falando da área de produção lá da firma, o vídeo da agenda, eu vi sim e falou sobre essa palavra aí. É isso mesmo. O layout é o arranjo, né? A organização. E aí, dentre essas coisas que é, eu fui falando, essas perguntas, o layout também ele faz parte, tá bom? Ele tá dentro aí desse contexto aí que a gente tem sobre organizar aí a sua produção. Bom, prosseguindo. Ó, não sei se tem aluno que gosta de anotar aí os conceitos, mas a administração da produção e operações, ela é o nome que se dá à administração do sistema de produção. Lembra que a gente viu o sistema de produção, que é a interligação aí de várias etapas dentro da empresa para poder gerar o resultado? Então, ela é o nome que dá à administração do sistema de produção de uma organização que transforma diversos insumos, né, que são as entradas, materiais, trabalho de mão de obra, máquina, prédio, tecnologia, recurso financeiro, em produtos e serviços, tá? Isso, Maurício, boa, eu também. O Maurício colocou aí que a cozinha acaba usando muito layout. É verdade, porque aí você precisa pensar num layout de uma forma que eles chamam bem funcional, né? Ou seja, fique fácil de você trabalhar. Pode perceber que tem aquelas bancadas, até naquele de programa de televisão, né? MasterChef, essas coisas assim. Também a gente tem é, um layout ali bem organizado que eles colocam. Bom, e aí, ó, a evolução da administração da produção, ela passa pelas etapas que vocês já chegaram a ver aqui comigo, que é a Revolução Industrial. Lembra quando chegaram as máquinas? E aí a gente pensa, bom, Revolução Industrial. É, Antes a produção era artesanal, foi evoluindo, chegaram as máquinas, as pessoas passaram também a evoluir o seu sistema produtivo, né, as indústrias com a máquina a vapor. A administração científica ela veio para poder organizar o pessoal na fábrica e os métodos de produção. Temos a pesquisa operacional, que é uma análise aí das necessidades. E aí a gente teve embaixo a revolução dos serviços, porque os serviços, eles, em muitos lugares, eles representam mais do que a fabricação. Por exemplo, na nossa região, a gente não tem uma fábrica de alimento. Então, o que tem aqui são ligados ao setor de serviço. Tem lá a padaria, tem lá a manicure, as escolas, porque é a nossa, pode colocar assim, o carro-chefe da economia, o turismo, tá? E aí o desenvolvimento que a gente tem hoje da produção, que ela caminha para o que a gente chama de produção 4.0. Claro que isso é algo muito assim que evoluído. Talvez tenha pessoa que nunca tenha ouvido falar sobre produção 4.0, mas a produção 4.0 ela já é uma realidade. A indústria 4.0 ela traz tecnologia, ela traz várias mudanças que a gente tem tudo automatizado, a influência de sistemas, automatização. A gente vai entender aqui o conceito de automatização,
Mas depois, quem quiser dar uma olhada sobre a indústria 4.0, eu deixo até um vídeo aqui para vocês, porque isso daí é um tema que está sendo muito estudado, somente nas faculdades de engenharia da produção, é, pessoal de pós-graduação, de mestrado, estão desenvolvendo bastante coisas a esse respeito, tá? E aí, a administração da produção e das operações, ela tem aí, dentro desse cenário de evolução, a realidade da competição global. Então, por que que eu vou colocar mais máquinas na minha fabricação? Se vocês pensarem, né, principalmente aqui no Brasil, um funcionário custa muito caro. Tem lá um monte de tributo, carga, e tal. Então, para que que eu vou gastar com funcionário se eu posso comprar uma máquina e ela não vai ficar reclamando que ela tá cansada, que ela tá doente? É bem visão do Taylor, tá, gente? Mas que ainda vale hoje. É desafio da qualidade. Então, a produção também passou por isso, tá? Ontem, não sei se quem tem celular Android aparece aí aquelas coisas do Google mais pesquisadas quando você desbloqueia o celular. E aqui no meu celular apareceu é, que tava um negócio assim, A51, A21. Eu falei, meu, o que que é isso, né? Eu achei que era coisa de bolsa de valores. E aí, quando eu cliquei, esse negócio de A51, A21, era um modelo novo de celular, eu acho que é da Samsung, e que esse modelo de celular, ele é o celular com a maior carga de bateria que tem no mercado hoje em dia. Acho que era 7000 mAh, sei lá qual que é o nome do negócio lá que eles colocam, mas era a maior bateria que tinha no mercado. E aí, quando a gente fala aí de qualidade, né, do processo de qualidade, dentro da produção, ela foi evoluindo. Imagina antes aquelas baterias do celular do tijolão. Aí você vai falar assim, ah, mas não tinha tanta função. Beleza, então vamos pegar os primeiros. O celular descarregava muito rápido. Cada vez mais, os clientes eles estão ficando dispostos a pagar por coisas que atendem à necessidade, mas que realmente elas venham aí trazer um retorno. Então, essa evolução com a qualidade, ela foi um ponto que as indústrias estão até brigando entre si por causa disso. Qual é o melhor celular? Qual é a melhor roupa, o tecido, o tênis? Qual o tênis que dura mais ou não? Isso daí tudo faz parte da evolução da produção, tá? Porque tá ligado aí à APO. Foco no cliente e custos do mercado, ou seja, a fabricação deixou só de fazer, vou só fazer, só vou produzir, não importa se vai atender ou não ao cliente. E aí passou a ser é, algo conforme o cliente quer. Então, não sei se vocês já viram produtos assim, mas tem fábricas, empresas, que elas só vendem produto tamanho grande, tipo de roupa, de calçado. Eu até vi um modelo de negócio de um TCC de uns alunos, elas criaram, lá tem as meninas lá, elas criaram para calçado para mulher tamanho 39 a 45. Porque às vezes tem também, eles falam assim, ah, não, mas mulher tem um pé pequeno. Nem todas, né? Então, isso daí é uma realidade e as fábricas, elas estão se adequando a isso. É claro que tem um preço a mais, é mais elevado, tal, mas faz parte aí do processo. Oi, Maria. Não, professor, eu queria falar sobre esse negócio das fábricas fazerem os produtos. Só que as fábricas hoje em dia, o professor, elas fabricam os produtos, tipo assim, que não duram nada, né, professor? Geladeira, micro-ondas, tudo, ó, não dura nada, estraga rapidinho. Tipo assim, é descartável, né, para a gente poder consumir e comprar mais, né? Porque tem geladeira que tem 30 anos está aí funcionando, aquelas frigideira, eu vejo muitas ainda antigas funcionando. As de hoje a gente compra não dura, né? Parece Sim, que a produção faz, mas faz para um certo tempo para acabar, porque senão também eles não vivem, né? Tem que ir de acabar os produtos para eles poderem fazer e venderem mais, né? era isso que eu ia falar. Existe um termo em produção, Maria, que é como se fosse isso que você falou, que a produção ela já tem aí é, uma validade, assim, aquele produto,
ele não vai ter a durabilidade dos produtos de antigamente. Então, praticamente ele é fabricado, mas já é esperado que depois de tanto tempo ele pare de funcionar, ou ele apresente problemas. E aí, às vezes, você vai ver uma peça, a peça ela é mais cara do que você comprar um novo. Então, essa questão da produção, de mesmo eles aplicando aí questão de qualidade e tal, mas a gente ainda encontra Professor, produtos com pouco tempo assim de duração. Oi, pode falar. eu arrumava celular, né? Aham. E todas as vezes que eu chegava, tipo, tinha não sei se você sabe aquele celular que tinha aquela curva Sim, da Samsung. sim. Então, só a tela do celular custa 1.000 e pouco. Só a tela. Nossa. Aí, acho que o preço dele é uns 2.000 reais, ou menos que isso até. Eu não sei qual que é o preço. Mas era nessa faixa. Aí a pessoa chegava lá com a tela curva, né, e achava, o celular é bonito, compra a tela curva porque é legal. Só que quando ia ver, por causa do fato de ser curva, a tela era muito cara. Só que a maioria dos celulares dão um problema nisso daí. As pessoas, não sei o que acontece, as pessoas sempre derrubavam, a tela sempre parava do nada. É como se fosse, assim, uma manipulação, né, para a pessoa comprar mais, tem que, é da Samsung, né? A pessoa compra o celular, a tela dá problema, ela tem que comprar outro, porque não tem como arrumar. E, pô, é 1.000 e pouco uma tela. Quem vai querer comprar arrumar uma tela de 1.000 e pouco? O serviço é ser o quê? 2.000 reais. Sim. Isso daí. É obsolescência programada o nome que chama, tá, gente? Obsolescência quer dizer o quê? Uma coisa obsoleta, uma coisa ultrapassada. Quando eles fazem, só pegando o da geladeira aí, que para, é por conta disso. E o de tecnologia, celular, essas coisas, claro que tem uma briga aí danada, né, entre as empresas, as fabricantes, Motorola, Apple, Samsung, mas a gente tem também no desenho do produto, que a gente já tinha falado disso antes, tá? Eles têm erros, eles apresentam problemas no desenho do produto. E aí, se vocês olham no desenho do produto, vai até, igual você falou, que dá problema desse modelo, eles em algum momento vão trocar, eles vão deixar de fabricar, ou alguém vai indicando, e eles vão mudando e aperfeiçoando. Por isso que a evolução da produção, ela precisa ser constante, porque senão vocês, a empresa, né, a indústria, ela acaba enfrentando o problema e o cliente ele passa a ver aquilo como algo ruim. Eu não sei se o senhor lembra, teve um celular, acho que foi o Galaxy Note da Samsung, que ele estava explodindo. Sim, também. Isso daí também, quando a gente fala em desafio da qualidade, foco aí no cliente, até se você chegasse no avião com esse celular, eu não sei se eles colocavam no bagageiro, eles não permitiam a entrada. Eu sei que em janeiro, que foi a última vez que eu fui viajar de avião, até porque depois veio a pandemia, né? Eles pararam antes de sair no voo lá, pararam toda a explicação que eles estavam fazendo para pedir para as pessoas realmente conferissem se o celular não era, que às vezes a pessoa não conhece o modelo e tal. E aí nisso, depois que confirmou, a gente foi embora. Porque já aconteceu. Imagina, você tá lá, explode no céu lá e já era, né? Tchau, todo mundo. E o Vitor colocou aqui se é crime. Então, Vitor, eu não lembro assim se é crime essa questão de mercado, porque como é que você vai, tipo, incriminar uma empresa e ter que provar e várias coisas? Mas às vezes a qualidade, tá? Quando a gente fala de qualidade, a gente tem um conceito que chama, ó, adequação ao uso. Ou seja, vou pegar um exemplo para você, tá? O tênis, geralmente, ó, eu tenho dois tênis que é da marca Kappa. Tênis Kappa. Para mim, atende tranquilamente. Porém, pro meu irmão não atende, porque ele é mais alto que eu e ele tá bem gordão. E aí, para ele não atende, porque tem que ser um tênis com a questão do solado para poder suportar. Então, qualidade vai muito aí adequação ao uso, entendeu? Essa evolução da produção, ela passou por analisar tudo isso. Quando a gente fala de foco no cliente, por isso que tem marcas aí específicas para determinado público, marca sem açúcar que faz alimento, marca que faz o alimento sem glúten, e por aí vai.
deixa eu ver, o Alisson colocou no caso da Apple. Ah, sim. Os aplicativos também, eles também acabam melhorando, encontrando erro. Às vezes tem erro que funciona, que pega no Android, não pega no iOS. Então, a gente pensar em evolução da fabricação, ainda mais com a tecnologia, pega muito quanto a o funcionamento aí, como é que vai isso daí atender o cliente, porque o cliente no final que está sendo atingido, né? Aí tá falando aqui, ó, o Alisson, que até o do iOS dele não baixa o Netflix. Eu tinha um celular que ele era Windows Phone. Eu acho que ele até funciona, mas ele parou, não atualizou mais nada. Tipo, eu tinha comprado o celular há pouco tempo e tudo nele parou, os aplicativos. Então, infelizmente, eu tive que deixar de usar ele. E aí, pelo meu da minha empresa, eu ganhei um Motorola da TIM, que para TIM empresa lá eles têm um plano que você ganha o aparelho. E aí eu acabei pegando um e depois eu peguei um LG que eles deram depois de 2 anos, um ano e pouco. Bora aqui. Ó, o Vitor colocou aqui, ó, da Apple. Ó, vai indenizar os clientes. Então, quando isso daí acontece, deles identificarem esses problemas, eles acabam. Aí, nesse caso, ela vai indenizar, mas para evitar processo, tá? Imagina se o cliente entra, todos os clientes que compraram entrar na justiça. A Apple vai ter um entrave aí só de ficar respondendo o processo. Então, é um problema que tem. E isso também do lote de produção, às vezes eles fazem a recolha, ô Beatriz, porque isso daí faz parte. Viu como isso daí, apesar de essa parte da produção, para muitos, muita coisa ser novidade, mas que faz parte da rotina de vocês, só aqui vocês já identificaram um monte de coisa aí que faz parte da rotina. Ó, a rápida expansão na tecnologia, que aí teve o avanço aí da produção. E também uma outra coisa que conta muito é a responsabilidade socioambiental, tá? Quando falo de responsabilidade socioambiental, se vocês pararem para pensar, muita empresa que tem lá na Bolsa de Valores as suas ações, elas deixam de ganhar dinheiro, às vezes por erro. Vamos supor, instalou a fábrica no Guarujá e desmatou uma área lá que era de preservação e está poluindo o mangue, o rio. Desmatou uma área, Cubatão teve muito problema, né? E aí está produzindo lixo tóxico. Então, a gente tem a responsabilidade socioambiental nesse cenário da produção mais moderna, também eu tenho que pensar. Aí você fala assim, mas a minha produção não tem muito impacto. Eu só produzo, faço que vai, faço lanche, produzo, o meu resíduo é óleo. Beleza, e onde você descarta o óleo? Eu jogo aqui no ralo aqui, ó, da loja mesmo, ou aqui no bueiro aqui da rua e pronto. Então isso daí também gera um impacto, tá? A partir do momento que a prefeitura identifica isso, é, você corre o risco aí de ser penalizado, tá? Teve até para eu passar para o próximo aqui, uma grande rede de restaurante em Santos, que tem lá na costa, ou na Conselheiro Nébias, eles foram multados pela prefeitura, eu não lembro em quantos mil reais, por conta disso. Eles estavam despejando óleo no bueiro, lá no lixo comum, na verdade, né? Ia pro bueiro. No lixo comum não, desculpa, no ralo comum. E isso daí gerou processo, eles foram até para a prefeitura foi lá, notificou e obrigou eles a fazerem o processo de descarte correto. Então, também a gente pensar aqui nessa parte de questões de responsabilidade social também faz parte aí. Diga, Maria. Não, professor, que como que eles agiram dessa forma, né, com reciclagem do óleo, que pode fazer tantas coisas com óleo, e os caras passam pela rua catando óleo para poder fazer produtos de limpeza. É muito irresponsável deles, né? Sim, sem dúvida. Porque quando a gente aplica na empresa esses conceitos, você consegue reaproveitar tudo, reaproveitar o papel, lá, fez a impressão, saiu errado.
Então faz bloco de anotação, ou tem empresa que compra a Calunga, não sei se vocês sabem. Se vocês levam folha de caderno, sem o espiral lá, né? Leva folha de caderno, leva folha de sulfite usada, eu não lembro o valor, mas eles compram e eles até trocam por outros produtos. Então é uma forma que tem das pessoas ou das empresas deixarem de pegar aquele recurso que podia ser reaproveitado e descartarem ele de forma incorreta, tá? Isso daí também é algo que é uma realidade já que a gente tem. Bom, prosseguindo. Olha lá, a mãe do João trocou por folha de sulfite. Isso daí também acaba contando. E a APO, gente, a evolução aí da produção, ela se adapta a cada nova era. Se vocês pensarem lá, quando chegaram as fábricas, lembra que eu falei que cada pessoa fazia de um jeito? E aí, por cada pessoa fazer de um jeito, veio o Taylor, adequou. Depois vieram os japoneses, trouxeram a produção enxuta, sem ficar fazendo estoque, que era o just in time, e também aplicaram aí melhor qualidade dentro do processo produtivo. Então a gente já teve outra evolução, né? E cada vez mais eles estão buscando novas formas. Porque até a localização que a gente tinha comentado, ela é uma forma de você melhorar a sua produção. Às vezes a questão da água, igual eu dei o exemplo da cerveja semana passada. Às vezes a questão de como você vai escoar isso daí, igual eu falei da fábrica de bolacha lá em frente à Outretec, lá que tem em São Paulo. Porque ali ele tem 3 rodovias, o Rodoanel, a Anhanguera e a Castelo Branco. Só por ali ele já consegue ter uma economia de tempo e também de valor financeiro, tá? E aí o espaço das instalações, que aí o espaço, né, como é que está organizado, passa pelo layout, que eu tinha feito aquela pergunta inicialmente a vocês, e nesse ponto do layout, a tecnologia também pode ser usada para poder ajudar. Por isso que existem programas que fazem isso. Na aula, quando a gente faz no presencial, que a gente vai para o laboratório, tem um site que eu uso muito com os alunos, que se chama Floor Planner. Esse site, ele faz planta, ele constrói planta de forma online. Você pode usar essa planta tanto para fazer aí na sua casa, no seu quarto, sei lá. Como também você pode usar essa planta, esses modelos que tem lá, para você poder aplicar numa empresa, tá? Eu vou colocar o site aqui, ó. Pera aí que eu coloquei o site da gravação, que estava aqui já. E ele é facinho de você poder usar. Você faz o cadastro e tal, e aí você começa a usar. Pode fazer até pelo seu e-mail o cadastro. E tem vários modelos, várias ferramentas. Eu tentei colar aí, ele deu algum bug aqui, ó, mas é esse daí o site que eu vou mandar agora aqui, ó. Ó, e aí falando da produção e do uso da tecnologia, dessas ferramentas, tá? A tecnologia aí, sobre o ponto de vista econômico, né? Ou seja, ligada aí à questão de concorrência de mercado, ela é o conjunto de conhecimentos e informações que elas vêm de diferentes origens e tipos, tá? Então eu posso ter conhecimento aí baseado no concorrente, conhecimento baseado numa empresa de um outro setor, e isso daí é organizado e aplicado na produção de bens e serviços. Várias fábricas hoje que têm sucesso, nem sempre elas fizeram aquilo que elas têm hoje como sucesso. Às vezes eles eram de um outro setor, trouxeram aquele conhecimento para o setor deles e acabam aí aplicando isso e conseguem fazer muito bem. Existem empresas, grandes companhias, né, que elas são donas de marcas que fazem de tudo. Alimento, produtos de limpeza, sobremesa lá, né, que entra em alimento, mas alimento que eu digo, tipo, perecível, produto que não é perecível, tá? Alimento perecível, produto de limpeza, higiene, como a Unilever. Vocês já devem ter ouvido falar aí da Unilever. A P&G, são marcas que são mundiais e que o processo deles é muito baseado em tecnologia, conhecimento e informação. Se você pegar qualquer item que você tem aí
na sua frente aí que seja ligada à limpeza, alimentação ou higiene, você vai perceber que por mais que tenha uma marca, mais atrás está lá, fabricado por. Aí tá lá, Unilever, Johnson, P&G, porque são marcas que são donas de outras marcas pulverizadas no mercado, tá? E aí, ó, continuando aqui, para alguns autores, a tecnologia ela é o conjunto científico transformado em técnica, que por sua vez irá ampliar a possibilidade da produção de novos conhecimentos científicos, ou seja, é aquilo que, quando fala científico, já foi comprovado, foi estudado e aí foi transformado aí numa forma de você poder fazer ou aplicar. E com a tecnologia a gente consegue desenvolver novas tecnologias ou novos conhecimentos. E aí a tecnologia ela pode ter duas dimensões aqui, tá? A física e a abstrata. Quando eu falo física, são as máquinas e os equipamentos. Então, toda a estrutura da produção. Era igual aquela parte do tangível lá e do intangível. E o abstrato é o saber fazer. Ou seja, adianta você ter o melhor computador do mundo. Se você não sabe usar, adianta você ter o melhor programa de desenho de produto. Se você não consegue usar, o melhor programa de estoque, o melhor programa de produção, se não sabe usar, por isso que as empresas elas implantam os programas de treinamento, os programas de que eles chamam de aprimoramento profissional, porque com isso faz com que os funcionários consigam trazer aí essa evolução e essa melhora na competitividade da fábrica, tá? Ó, até aqui tem essa figurinha aí no canto, e ele fala, ó, as máquinas de hoje são bem melhores do que as de antigamente. Pode até não ser melhor a máquina, pode ser até o mesmo padrão de máquina. Porém, como eles implantam tecnologia, implantam baseada aí no que já foi evoluindo, é claro que aí a máquina vai a versão X5. Quem faz muito isso é o da Apple aí, né? Aí você pega lá o iPhone 10. Então, como é que você vai fazer, né? Você tinha o iPhone 1, 2, 3, 4 e hoje está o 10. Uma evolução muito grande que a gente tem aplicado ligada aí à tecnologia. Vocês não estão falando nada? Vocês estão entendendo isso daí ou não? Maurício, tá entendendo, Maurício? A gente falou da evolução da APO, o uso da tecnologia, né? Com a evolução aí tinha os desafios e a tecnologia que veio para facilitar. E aí agora a gente está abordando quanto a parte física e a parte abstrata do uso da tecnologia. E só falta mais dois para a gente poder parar para o recreio. Só vapo. O que é vapo? Vapor? Beleza, beleza, Giovana? Maurício colocou. Tá, continuar. Essa parte de tecnologia, né? Como vocês são jovens aí, vocês devem entender, acompanhar essas coisas, né? É bom que fica fácil. Ó, com relação aí ao maior ou menor uso de tecnologia dentro de uma empresa, a gente precisa pensar aí ligado à operação, tá? Que pode ser intensa em tecnologia, ou seja, uma empresa que usa principalmente aí a sua base máquinas, ela usa muita mecanização e automação dos processos, então isso acaba ficando para ela muito dependente da tecnologia, tá? A gente tem a indústria farmacêutica como exemplo, mas outros setores também se baseiam nisso, tá? A indústria química, a indústria aí automobilística, que ela se baseia muito aí no uso de tecnologia. E a gente tem também as operações que são baseadas em mão de obra, tá? Que aí, se você parar para pensar, o Porto de Santos, as pessoas que trabalhavam,
claro que era muito maior o número de pessoas, porque trabalhava carregando saco de café, saca de soja, para lá e para cá. E aí a gente tinha no porto a intensiva, o intenso uso de mão de obra. Quando o porto ele trouxe as máquinas, ship loader, stake craner, a grua, lá o guindaste, aí eles passaram a se usar muito de tecnologia, porque hoje fica um cara lá em cima, ele vai lá, ele mexe, tipo um joystick, um controle, né? Como se fosse aquele de Atari. Ele vai lá, tal, pega o container, pá, tira do caminhão, põe no navio e bum, já era, o container está colocado. Ele volta, vai lá pegar outro. Esse processo que ele faz, vários trabalhadores iam demorar muito tempo, e hoje em dia é muito mais rápido. Então, também traz uma maior agilidade, tá? Mas ainda temos, né? A construção civil aí é um exemplo disso, do uso da mão de obra intensivo, tá? Tem, só olhando lá do meu apartamento, à esquerda tem um prédio que eu acho que em um ano aí os caras subiram muito. Acho que já subiram todos os andares do prédio. E antes eu tinha uma vista que eu conseguia ver o parquinho de verão que eles colocam na praia. Eu conseguia ver que é na lateral, olhando assim da sacada da sala. E hoje em dia eu não vejo mais. E agora é só pela sacada da cozinha, do quarto que eu vejo a praia, porque antigamente a do quarto é para outro lado, eu conseguia ver. Então a construção ela trabalha muito e usa muito tanto a mão de obra. Eles têm lá as máquinas que eles colocam, mas a mão de obra é a predominância aí do que eles colocam. Ó, só para entender aí o conceito para a gente poder parar para o intervalo, a mecanização, ela é a substituição do trabalho braçal do homem por máquinas e equipamentos, que é o que eu falei sobre o porto. E aí a gente tem a automação, que a automação ela é a substituição do trabalho mental do homem, né? O homem está ali pensando, calculando, por computadores, por máquinas que fazem isso, certo? Por isso, de novo, que aí, além da questão do porto, quando os computadores chegaram, muita gente ficou, eu não vou trabalhar nisso, eu vou perder o emprego. É claro, porque as empresas querem competitividade. Se você tá lá e não se adequa, aí você acaba ficando para trás. Então a gente vai parar aqui nesse, porque eu vou falar da localização na volta, e aí na localização vocês vão ver que a gente vai entrar falando aí do layout que vocês estavam aguardando por isso, tá bom? Então 10 horas aí nós